Pessoal, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Prontos depois de um longo feriadão, um segundo feriadão, né? Eu tô vindo lá do show da Lady Gaga em ainda tô com o aroma da maconha. Meu Deus, como o povo fuma, né? Mas foi uma energia boa. Não, foi uma energia. Tragou, Milton? Como? Tragou? Não, não. Como é que é? Como é que o Fernando Henrique falou? Eu fumei sem tragar. Fumei, mas não traguei. Mas, gente, foi muito legal, né? Legal que tenha esses shows, assim. Ao que eu pude ver ali, foi muito tranquilo, assim, um evento com 2 milhões de pessoas, né? E aparentemente eles passaram a dominar o know-how ali de como fazer a coisa. Assim, depois me falaram que teve roubo de celulares e tal, mas parece que foi bem. Né? Que bom, né, gente? Que bom que isso aconteça no Rio. Acho que o Rio tá precisando. E que bom, assim, que muitas marcas, né, estavam lá, que o propósito da diversidade continua firme, né, e forte. É legal ver isso. Então, o show, claro, eu gosto da Lady Gaga também, mas eu fui também para ver, né, o que os comunicadores estavam fazendo lá. Gente, vamos deixar de onda e vamos aqui ao nosso assunto. Estou aqui só para um boas-vindas muito rápido. E a ideia hoje aqui é apresentar para vocês uma pesquisa que nós acabamos de fazer junto à nossa rede, à nossa base, sobre comunicação e engajamento empresarial na COP30. Essa pesquisa, eu acho que ela é muito importante e assim que eu acabar aqui eu vou chamar o Carlos Ramelo, que é o nosso gerente do núcleo de pesquisas da ABERJ, para fazer a apresentação, apresentar os números para vocês. Em seguida, a gente vai ter um debate sobre os resultados, mas queria dizer que essa pesquisa ela está no contexto do que a ABERJ vem tentando fazer desde que foi anunciada lá atrás a realização da COP30 aqui no Brasil. A gente tem procurado, né, nos mobilizar e mobilizar a nossa rede, né, para ter o máximo possível de aproveitamento deste evento, mas é uma mobilização que a gente tem procurado fazer com algum conceito e com alguns critérios, né? Então, o primeiro conceito que a gente lá atrás discutiu junto ao nosso conselho foi de lançar, né, um mote, né, para a gente trabalhar o engajamento dos nossos associados. E esse mote é o conhecer para comunicar. Acho que a COP30, vocês vão ter muitos especialistas aqui, né? Uma atividade, né? A Conferência das Partes da ONU, mas ela está ligada aos governos, ao Estado, né? As empresas têm engajado cada vez mais. Então ela discute uma coisa que é muito específica, que são as mudanças climáticas, né? E o que fazer para mitigá-las. Mas, em torno da COP, várias questões apareceram. Uma delas, né, a demanda enorme de nós comunicadores termos que dar conta deste assunto, e nem sempre a gente está tão bem preparado como deveríamos. Então o mote da ABERJ tem sido assim, bom, se a gente tem que comunicar, primeiro a gente tem que conhecer, né? Não dá para sair por aí falando de ESG, fazendo press release, aliás, nem se faz mais press release, né? Mas fazendo press release de ESG, instruindo os nossos CEOs para falar sobre um tema, se a gente não estiver minimamente, né, preparados. Então, a gente tem lançado, assim como essa pesquisa, uma série de ações, né, com esse mote. E uma dessas ações que eu diria assim, acho que a mais importante do ano, a gente está lançando a nossa Carta ABERJ para Comunicadores por ocasião da COP30. Né? Então, é um statement, né? uma declaração que vai muito, né, nesse sentido de conhecer para comunicar. A carta, elas são diretrizes para a comunicação de empresas, para o setor público e para a sociedade civil.
Vocês vão receber a carta, mas ela procura, além de enfatizar essa questão, né, de aproveitar a oportunidade, né, de sugerir que o grande legado da COP30 pode ser a comunicação, né, se sairmos de lá, né, mais conscientes, sairemos, portanto, mais preparados para comunicar. Então, esse é o mote principal da carta, mas ela é um pouco pragmática. Então, o que a gente está chamando de diretrizes, são 3 diretrizes, que é o que fazer nós comunicadores antes da COP. Então, a gente tem aí alguns meses, né, para nos preparar estrategicamente para ela. Então, vocês verão, depois tem uma lista, né, de sugestões de o que fazer antes da COP, o que fazer durante a COP, né, e o que fazer depois da COP. Então, essa é a carta que nós estamos lançando hoje. Quem lidera aqui essa frente de COP30 é o nosso gerente de relações institucionais, o Vitor Pereira. Qualquer dúvida sobre COP, falem com ele. E só para finalizar, neste contexto também, além da gente repetir o nosso tema do ano, que nós utilizamos no ano passado, né? Comunicação para a transição, e além da carta e dessa pesquisa, a gente teremos também a 3ª edição da Expedição Amazônia, que ela vinha sendo realizada em Manaus. Este ano, em função da COP, ela será realizada em Belém, e vamos ter um curso preparatório para comunicadores, né, se preparar para a COP30, aqui na nossa Escola Berge, que começa ali em junho, né? E lembrando que todas essas ações, né, o primeiro passo dessas ações foi em 2023, quando a gente lançou o capítulo A Berge Amazônia, né, que é o nosso 11º capítulo, né, Vitor, que hoje, né, é dirigido pela Mônica, que estará com vocês aqui daqui a pouco. Gente, então eu chamo o Ramiro para apresentar os números, agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente eu vou ter que sair para uma reunião, mas boa apresentação e bom debate para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Quero primeiro já agradecer a presença de vocês aqui. E também agradecer, como eu sou otimista, agradecer por acreditar que muitos de vocês aqui participaram da pesquisa. Essa nossa luta é grande, né? Então, já fica aqui meu agradecimento. Eu vou trazer alguns resultados dessa pesquisa. Essa pesquisa a gente fez entre fevereiro e abril, né? E onde nós contamos com um apoio importante, que nos ajudou bastante, que foi o apoio da Singenta para a realização dessa pesquisa. Nós tivemos a participação de 104 organizações, e aqui eu chamo organizações porque a gente vai ver um pouco mais para frente, que a gente teve empresas de diversos setores, setor público, entidades não governamentais, governamentais. Então, são as organizações que participaram desse estudo. O perfil desses participantes, desses 104 participantes, é um perfil muito comum que a gente tem visto nas nossas pesquisas, né? E é um pouco do perfil das organizações no Brasil. Então, não tem muita diferença. São, na maioria, empresas privadas, tanto nacionais como multinacionais, empresas, na sua maioria, com mais de 5.000 funcionários, representando, esses 104 organizações representaram 32 setores da economia, com destaque aí para bioenergia e energia, e também ao setor de alimentos e bebidas, que estiveram mais presentes na composição desses participantes. E, obviamente, a maioria dessas organizações estão localizadas na região sudeste, basicamente no estado de São Paulo. E aí é um perfil da própria composição das organizações no Brasil.
Só lembrando que depois nós vamos estar enviando para todos os participantes, tanto da pesquisa como vocês participantes daqui, a pesquisa na íntegra, né, com todos os resultados que muitos não vão estar aqui presentes hoje. Uma primeira questão que a gente quis saber nessa pesquisa é com relação à prioridade do tema sustentabilidade na agenda das organizações. E aí a gente tem um resultado que, para 93% dessas organizações participantes, o tema está presente, no mínimo, entre as 5 prioridades organizacionais. Sendo que, para 15%, era uma prioridade máxima. Para 47%, está dentro das 3 primeiras prioridades da agenda, e, no restante, nas 5 prioridades da organização, em termos de agenda. Esse resultado, a gente fez em 2021 uma pesquisa, isso logo após todo o processo de pandemia, toda aquela situação, com relação à sustentabilidade e ESG. E a gente viu, em termos de prioridades nas agendas das organizações, um quadro muito parecido com esse em 2021. Então, a coisa é um pouco... está por aí mesmo, né? Essa prioridade na organização. E isso acaba sendo um pouco mais comprovado na prática, né? Essa prioridade tem, quando a gente vê essa questão de as organizações hoje terem uma área formal, estruturada, para cuidar das questões de sustentabilidade, da disseminação da sustentabilidade para dentro da organização. Então, hoje, 90% das organizações já tem uma área estruturada para tratar das questões de sustentabilidade. Nessa pesquisa, quando fizemos em 2021, nós tínhamos por volta de 60% das organizações. Então, a coisa vem crescendo, 90%, e mais, a maioria delas sendo com o título de sustentabilidade, sendo diretoria ou gerência de sustentabilidade. Então, numa posição hierárquica dentro da organização, de uma certa relevância, e acaba trabalhando melhor. Então, isso um pouco confirma aquilo que está na agenda de priorização na agenda das organizações. E também mostra o crescimento que vem acontecendo, né? E a gente vai ver depois com participações nas COPs, a coisa vem crescendo de um período para cá. Nós tínhamos 60% no passado, 2021, hoje, 2025, a gente está com 90% e a tendência é crescer essas áreas dentro das organizações. Só que, com relação à participação nas COPs, nas conferências da ONU, a maioria dessas organizações nunca participaram de uma COP. Né? 52% não participaram. 37% já participaram, por mais de uma, e 11% participou só uma vez dessas COPs. E aí a gente vê como a coisa vem crescendo, que as COPs mais participadas foram 26, 27, 28 e 29. Essas foram as edições que mais tiveram a participação das organizações presentes. E lembrando que os profissionais, isso vai estar depois na pesquisa na íntegra, os profissionais que foram representando e participaram dessas conferências, além do CEO das organizações, que é um número bastante elevado, o próprio profissional da área de sustentabilidade, que a gente vê que cada vez mais tem isso, e, em seguida, o profissional da área de comunicação. São os que têm mais participado ou participaram dessas COPs no passado. E dessa participação, a gente quer saber o que resultou de ação prática dentro das organizações a partir dessas participações
feitas no passado. Para 31%, não houve nada prático que tenha ocorrido na organização pós-participação das COPs. Mas já para várias outras, em 40%, e aqui são respostas múltiplas, né, que vão dando, então os percentuais são elevados mesmo para cima de 100%, para 40%, a aproximação e relacionamento com tomadores de decisão do setor. A possibilidade, a proximidade, o relacionamento acabou sendo uma das ações práticas para a organização desse participante. Óbvio, em todo esse processo de COP, o aprimoramento das estratégias de ESG dentro da sua organização. Acabou vindo para 35%. Foram ações de conscientização e aculturamento interno, que é muito trabalhado também por essas estruturas de sustentabilidade. E para 32% foram as adequações das regulamentações dentro das organizações. Aí a gente já foi para a COP30, a participação na COP30. E aí a gente tem aí, pelo menos até aquele momento, nós tínhamos 44% das organizações ainda não haviam decidido ou não estava definido a participação na COP30, 44% já tinha definido a participação, vamos participar, e aí participar de diversas formas, como expositora, como debatedora, como ouvinte, simplesmente, enviando esse pessoal da sustentabilidade, esse pessoal da comunicação, para participar como ouvinte, e 12% que só tinham definido que não iriam participar da COP30 no Brasil. Hoje já devem ter definido um pouco mais, porque a pesquisa foi rodada. Eu não sei aqui se vocês já têm aqui, quantos já têm isso definido, se tem definido a participação, mas já deve ter aumentado esse número. E um lado interessante, e bom, que dessas 44 que já haviam definido, pelo menos a metade delas nunca tinham participado de uma COP. Então vai participar pela primeira vez. Estão entre aquelas que nunca participaram, metade das 44 que já haviam definido. Espero que a coisa já tenha sido ampliada aí, a maioria dessas organizações devem participar da COP30. Uma questão que tem tirado literalmente o sono das organizações, né, é a questão da hospedagem. Isso tem sido uma questão complexa, que, não sei, até muito disso pode ter a ver com a ainda não definição de participação na COP, é essa questão de hospedagem. Mas, das que haviam, a maioria já tinha definido a hospedagem por hotéis, um outro grupo definido pelo aluguel de casa ou apartamento dentro da região, um número menorzinho pelo aluguel também, mas via sites e aplicativos tipo Airbnb, né? Mas, na verdade, é que isso tem sido bastante complexo, porque uma grande quantidade delas, que deram como outra, 32% deu como outra alternativa. Na verdade, essa outra alternativa não tinha nada, não tem nada. Um pouquinho delas, ali acho que 6% delas, tinham alguma coisa com estar em alojamentos de igrejas, escolas, e da Força Armada, e alguma coisa de alojamento. Mas a maioria sem definição. Uma delas até levantou a questão e a possibilidade
de fazer um bate-volta Belém-São Paulo. Melhor fazer Belém Brasília. Hein? Belém A Brasília coisa está bem insana, né? Bate-volta Belém-São Paulo. Tá bom, mas é uma possibilidade diante das dificuldades que tem sido essa questão de hospedagem. Marabá também tem aeroporto, mas eu não sei se tem. Em termos de atividade preparatória, e aí tem um pouco do que vem na carta, né, daquilo que se preparar, o que as organizações vêm fazendo em termos de atividades preparatórias? 40% ainda não está realizando, até talvez essas que ainda estão indefinidas, ainda estão pensando na possibilidade, não realiza qualquer tipo de atividade preparatória. A maioria que já realiza vem muito pela questão da atividade interna, junto ao público interno, com relação a debates e sobre os tópicos da COP30. E participação em eventos e realização de campanhas também dentro da organização com relação à questão das COP30. E tem 21% delas que está trabalhando na preparação e formação daqueles profissionais que irão participar da COP30. Então, é uma série de preparação, como a gente tem em algumas ações que depois vocês vão poder verificar dentro da ABERT. E, quando questionados, qual a expectativa que você tem com relação à sua organização, com relação à COP30? 11% não tinha qualquer expectativa com relação à COP30 para dentro da organização. 47% dos participantes têm como expectativa de que a coisa estabeleça um maior compromisso entre as empresas e os países. Mas é uma expectativa de que realmente seja criado um maior compromisso entre essas duas entidades. Para 39%, que as negociações efetivamente saiam do papel, ou seja, da teoria para a prática. Talvez não seja visto. Como se também isso não dependesse das próprias organizações. Só para sair do papel tem que sair junto com as organizações. Para 37%, é de que fossem estabelecidos acordos e metas que estivessem alinhadas ao setor que a organização pertence, ao setor da sua organização. Para 34%, que sejam estabelecidos acordos e metas mais ambiciosos, se já não tem saído muito do papel, está muito na teoria, mais ambicioso, talvez, mais que sejam estabelecidos mais ambiciosos os acordos e os temas. E para 34%, a apresentação de novas definições e negociações do mercado de carbono. Então, essas as expectativas porque as pessoas ou as organizações estão vendo indo para a COP30. Em termos de o que você acredita que a COP30 trará de impacto direto dentro da organização, nas operações da sua organização. Para 47%, essas seria o aprimoramento das estratégias de ESG. Está muito diretamente ligado. Para 31%, desenvolvimento de ações de redução de gás e efeito estufa, e também a eficiência energética. Para 31%, realização de ações de conscientização e aculturamento interno.
trabalhar isso de uma forma mais forte, e para 27% maior alinhamento da estratégia da organização aos objetivos de desenvolvimento sustentável das ODS da ONU. Então, essas são as que as empresas acreditam que terá como impacto direto a partir da COP30. Aí foi no momento que estava essa questão da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. A gente quis saber, na percepção de cada um, na ideia de cada um, o que isso traria de impacto, tanto na COP30 quanto nas ações planejadas por sua organização. Para a COP30, acreditam que o impacto será de grande e moderado. Ou seja, na presença de autoridades de países e, com isso, trazendo um enfraquecimento para a COP30. Essa é a crença que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris traga para a COP30. Já com relação às ações planejadas pela empresa para a COP30, acreditam que não vai ter grandes alterações, grandes impactos, ou nenhum, ou muito baixo impacto para a organização. E, finalmente, com relação ao papel do Brasil nessa COP30, nessa organização toda, a maioria acredita que o Brasil terá um papel muito importante nessa COP30. 53% acredita que é muito importante e 37% importante, ou seja, quase 90% acredita desse desempenho importante do Brasil dentro da COP30. Esses eram os dados que a gente selecionou para trazer. Na pesquisa na íntegra, vocês vão ter muito mais resultados. E tão logo, talvez amanhã, a gente já esteja disponibilizando a pesquisa na íntegra, PDF para vocês, para os participantes. A gente convida também para que vocês conheçam mais desse tema no canal da VERJ, de Comunicação para a Transição. Pode ser acessado através desse QR Code, onde a gente vai ter várias ações sendo trabalhadas, desenvolvidas. Ela vai constar também no relatório da pesquisa, que pode ser utilizado depois. Era isso. Obrigado. Boa. Obrigado, Maria. Agora eu queria convidar a Mônica, que é Head de Comunicação lá da UBAR, também nossa diretora do Capítulo Amazônia, para liderar o debate sobre os resultados da pesquisa. Por favor. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada pela presença de todos. Vamos iniciar o nosso debate, né, olhando para os dados, né, coletados durante o período da pesquisa. Bom, inicialmente eu gostaria de convidar Graziele Parente, Head Global de Alianças de Cadeia de Valor da Syngenta Group, e no Brasil, VP de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos. Obrigada pela presença, Graziele. Convido também a Isabela Mobarque, presidente do Instituto Bem da Amazônia. O nosso próximo convidado é o Fábio Toreta, chefe da Assessoria Especial de Comunicação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Obrigada novamente pela presença de todos. Bom, vamos iniciar com algumas perguntas, aí depois nós vamos abrir, né, para que a plateia possa ter a oportunidade também de participar desse debate. Bom, pegando o gancho do Carlos, né, sobre alguns dados da pesquisa, né, nós vimos aí que 47%, né, das organizações têm o tema sustentabilidade entre as 3 principais prioridades corporativas, né? Mas também vimos que 52% dessas empresas nunca participaram
né, da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Bom, Isabela, a primeira pergunta vai para você, né? O Instituto Bem da Amazônia ele foi fundado por jornalistas e advogados e outros profissionais, né? E tem como motivação enfrentar a desinformação, né, e os estereótipos sobre a região amazônica, né? Mas também busca contribuir com o desenvolvimento regional, né, por meio da ampliação de vozes, melhorar a condição de vida dos amazônidas, né, defendendo os direitos humanos e o meio ambiente. Algumas semanas atrás, né, nós tivemos aí também um resultado de uma pesquisa onde 52% das empresas, né, aliás, 50% dos brasileiros não sabem que a COP acontecerá no Brasil. Então, Isabela, como o Instituto Bem da Amazônia está atuando para disseminar as informações sobre a COP30? Né? Quais as iniciativas foram realizadas pelo Instituto para maior conscientização e engajamento, né, próximo às realidades locais, que são essenciais para transformar informação em ação? Bom, Mônica, obrigada pelo convite, obrigada, Beth, pelo convite. Eu acho que um passo atrás, falando um pouco do Instituto, eu sou aqui, estou com um chapéu de advogada, não de jornalista, então eu sou a parte dos advogados do Instituto. O Instituto surge de uma discussão de alguns jornalistas com alguns advogados que acompanhavam o tema de mudanças climáticas e muitos que estão no Pará especialmente, mas muitos como eu que são do Pará e saíram do Pará. Eu moro em São Paulo há 15 anos. Partindo de uma percepção de onde toda vez que a gente ouve quem está na Amazônia, é aquela discussão bem a bioeconomia de pequeniníssima escala. A pergunta se tem jacaré na rua, a pergunta de como é que vão fazer para fazer essa COP em Belém, porque eu dou bastante entrevista e a pergunta é, vai funcionar? E eu até disse para um jornalista na semana passada, eu sinto muita falta de ouvir os jornais dizerem como podemos ajudar a COP30 a ser a COP mais legal que já foi entregue. Rio 92 foi um exemplo que todo mundo lembra. Não, está todo mundo dizendo que não vai dar certo. Então, o Instituto nasce muito da ideia de que a gente precisa conseguir comunicar que a Amazônia vai muito além dessa discussão regional, que é muito caricatural. A gente discute infraestrutura, a gente discute transição energética, a gente discute desenvolvimento econômico. E no processo de construção da COP, eu estava ali na saída, quando o Randolph, lá no Egito, dizia, não, o Amapá abre mão e, por favor, a COP vai ser em Belém, naquele anúncio de que as pessoas já estavam minando um pouco o debate para não dar ouvido, para não ouvir quem estava na região efetivamente, para dar a versão que não é a versão da Amazônia, é a versão do Sudeste. Então, o Instituto nasce muito da tentativa da gente criar essa ponte para mostrar que a Amazônia tem muito a comunicar, e não só aquele clássico, e que, mais do que isso, a gente precisa ajudar a construir esse debate. Então, a gente vem, ao longo dos 2 últimos anos, tentando fomentar o debate, formar, especialmente ajudar a formar a cobertura climática. A gente tem um evento importante agora, que é parte de um processo de formação de jornalistas sobre cobertura climática, em parceria com algumas organizações como a GIZ, o Itaú. É um pouco desse trabalho. É a construção dessa comunicação sem aquela cara de fantasia do que as pessoas imaginam que a Amazônia é, e a Amazônia como ela é. Do ponto de vista ótimo, mas do ponto de vista da falta de desenvolvimento econômico que a gente vem enfrentando. O interessante é que essa pesquisa, né, que apontou que 50% dos brasileiros sabem, né, não sabem que a COP vai acontecer. A maioria que sabe mora na região, né? E aí entra justamente nessa questão. Na hora da gente apontar o dedo, a gente aponta, mas às vezes não sabe para onde está apontando. E é interessante você trazer esse debate, porque eu tenho acompanhado alguns trabalhos do Instituto, né, sobre justamente essa formação de comunicadores na região para contribuir com uma comunicação que é do Brasil sobre a COP.
e não exclusivamente da Amazônia. Bom, dentro da pesquisa, quando a gente fala da participação, né, 70% das empresas que já participaram de alguma COP, alguma edição da COP, foi convidada para palestrar já foi convidada para fazerem palestras ou participar de alguns debates dentro da programação oficial, né? Grazi, a Syngenta esteve na COP29, né? A Syngenta é uma empresa que é líder no setor de tecnologias agrícolas, né? E tem assumido esse papel relevante, né, de promover a inovação e a evolução, né, constante dentro da agricultura sustentável. Eu queria saber de você, né, para contribuir com esse debate e com tudo que foi construído, né, pela Syngenta, gostaria de saber como é essa participação, né, dentro dessas edições da COP30 e como essa participação de vocês tem contribuído para fortalecer o programa REVERT, né, e, consequentemente, essa redução de emissões de gás de efeito estufa que vocês têm promovido aí ao longo dos anos. Obrigada. Bom, primeiro, parabéns aí a Berge pelo estudo, pelo trabalho, e eu vou começar um pouco mais para trás, né? Eu não participei da Rio 92 porque eu ainda não trabalhava, mas a Rio +20 eu participei, né? E foi uma festa. Assim, eu não era diretamente da área da sustentabilidade, mas foi uma festa, foi um negócio incrível. Então, e a organização, eu não sei se quem aqui participou da Rio +20, Dona Sônia Favaretto, né? Baluarte da sustentabilidade. Então, assim, você tinha lá discussão lá, acho que era Jacarepaguá, e depois você tinha a Cúpula dos Povos, né, na praia, e foi sensacional. Foi muito, foi fundamental. E depois eu comecei a voltar a frequentar na Rio, na COP26, que foi a de Glasgow, que foi bem no meio da pandemia. Tinha poucos brasileiros, foi no início daqueles compromissos, como diz parafraseando aqui a Sônia, que falava do tsunami SG, foi bem no meio do pico subindo do tsunami SG, as grandes empresas todas indo lá fazendo compromissos de net zero. Então foi a hora que as grandes estavam lá, né? E aí eu fui na todas as demais COPs. O que eu acho que é principal é que por que várias empresas ainda não foram, né? Uhum. É uma viagem cara, né? Então, quando você vai pensar, sempre tem, a gente fala do preço que vai ser em Belém, sempre é inflacionado, em todos os lugares que você vai de COP, é um lugar que está com preço inflacionado, é distante, né? Vamos lembrar, foi Glasgow, na Escócia, não tem voo direto para o Brasil, depois foi no Egito, não tem voo direto para o Brasil, aí foi Dubai, que tem voo direto, e a gente sabe como é que é, e depois teve ainda a do Azerbaijão, que também não tem voo direto. Então, não surpreende que seja o CEO ou o líder, porque é uma viagem cara. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Por isso que não foi uma coisa tão familiar para as pessoas. Depois, o fato de ser aqui no Brasil, acho que a gente está dentro de um contexto maior. Não é a COP assim, que cai no colo. Né? A gente está num contexto G20 ano passado, contexto BRICS esse ano, que vai ser agora em julho. O calendário até mudou, porque em geral o BRICS é em novembro também. Sim. Então, para não casar junto, o governo fez um bom acordo, então vai ser em julho ao BRICS e em novembro vai ser a COP. Então, acho que você tem que pegar esses 3 eventos e você entender a estratégia para esses 3 eventos, porque será uma continuação. Né? Até, por exemplo, o formato das discussões que foram feitas no G20, eu não sei se vocês são familiarizados, o G20 é o Governos 20, né? Aí teve o B20, que é Business 20, então das empresas. Várias empresas brasileiras participaram, o Brasil liderou, foi um sucesso do ponto de vista institucional. Esse modelo de engajamento do setor privado, cada vez mais próximo, ele se fortalece. O BRICS já tem uma metodologia meio parecida agora, eu faço parte do grupo dos BRICS também, já tem uma metodologia parecida e a mesma coisa virá com a COP. Né? A CNI está liderando uma frente chamada SB COP, que é Sustainable Business COP, que seria um modelinho do B20 para que o setor privado possa se engajar. Então, existem também grupos de trabalho, eu estou no de Food Security, de segurança alimentar, sistemas alimentares. Então, ele está dentro desse contexto maior. Né? Na Syngenta, a gente se organiza, é uma empresa multinacional, mas sendo no Brasil, óbvio que a gente tem uma liderança de conhecer esses temas todos. E eu entendo que, eu gostei de ver os números, mas achei o povo tão ambicioso. Sim, eu espero fazer minha estratégia, eu espero ter... Gente, não é nada disso. Não é nada disso que acontece, assim, você não... Primeiro que a maioria das pessoas não tem acesso à sala, às salas das negociações, essa é a primeira coisa.
A segunda é que nem todas as autoridades ficam o tempo inteiro. Provavelmente o Ministério do Meio Ambiente, sim, porque lidera as discussões, mas a maioria dos stakeholders não ficam na sala o tempo inteiro. Você não tem acesso à sala. Eu não vou ficar entrando em discussões assim de logística, mas é um lugar que você tem umas certas credenciais para entrar nos lugares. Mas eu acho que só o fato de ter esses milhares de pessoas durante 10 dias falando sobre o mesmo tema é um ganho para a humanidade considerável. Então eu acho que esperar que você vai modificar a sua estratégia, que você vai modificar isso, eu acho que isso é uma ambição muito alta e pouco factível, pelo menos na experiência que eu tenho. Mas estar junto, estar com pessoas que estão determinadas a discutir este assunto e não outro assunto, conhecer gente que está fazendo coisas diferentes, iguais, parecidas em outros lugares do mundo. E outra coisa que a gente precisa lembrar é que a COP ela é no Brasil. Mas ela não é só do Brasil, ela tem que ter uma perspectiva de mundo. Né? As autoridades brasileiras estão lá para defender a posição, obviamente, do Brasil, mas para tentar achar um consenso global. Então, acho que tem que se colocar um pouco nesse contexto. Interessante. Pegando o teu gancho e a tua experiência, né, participando das últimas 4 COPs, a gente tem um dado bem interessante na pesquisa quando a gente fala sobre o envio de representantes, né? E a gente tem um gargalo, né, muito comentado aí durante meses, né? 44% das empresas ainda estudam, ainda estão avaliando se enviarão representantes, né? E dentre esses também estão escolhendo a modalidade hotel. 45% pretende, né? Dentro da tua experiência, né? Como é que você vê essa questão? Por exemplo, você falou aqui, o custo da COP, né? O custo de ir para uma COP. A gente precisa lembrar que esse custo existe na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, né, em grandes eventos. Não é só o custo da COP. Tá? E aí eu queria saber de ti como é essa tua experiência, né, já que você participou das últimas 4 COPs, quando a gente fala dessa questão da mobilidade, da hotelaria. Né? E eu queria também ouvir da Isabela sobre esse assunto específico, né, como o Instituto está contribuindo, né, o Instituto Bem da Amazônia está contribuindo sobre o assunto também. O custo ele está associado a você, não é só isso, é passagem aérea, é transporte. Ficar preso no tema de hotelaria não foi fácil em nenhum lugar. A não ser Dubai, que tem uma rede hoteleira gigantesca, nos outros lugares sempre foi complexo. Passamos perrengues 1000 na última COP, quem teve lá. Então, assim, não acho que a gente fica sempre nessa coisa tipo, porque no Brasil. Não, eu acho que vai ser. Os desafios serão diferentes, mas teremos desafios assim como nos outros lugares também nós tivemos. Outra coisa é que é um evento de alto nível. Então, você tem que escolher bem quem você manda. Porque não é só o preço. Você está coalhado de gente ali, de jornalistas, de comunicadores, vai que você fala um negócio errado. Então tem que ser gente sênior, que vai contribuir com a discussão, não é para ficar passeando. Né? Eu acho que essa escolha tem a ver não só com a parte de logística. A logística ela é proporcionada pela organização. Então, por exemplo, na última COP a gente entrava lá num sitezinho do governo, escolhia lá de acordo com o nosso com o budget, né, com o orçamento e com as oportunidades, as opções você fazia. Então, eu entendo que tem que ter a organização deveria movimentar. A gente tem feito a nossa escolha e outra coisa também que se barra para muitas empresas, por exemplo, eu vi aqui na pesquisa, ficar em quartel, igreja, eu falei, gente, quem será que autoriza isso, né? Eu não autorizo, né? Mas assim, a gente tem muita limitação em empresas que não pode fazer Airbnb. Sim. Né? Não é autorizado, empresa multinacional, você fazer um aluguel de Airbnb em casos extremos. Né? Então, provavelmente vai ser a rede hoteleira. Eu sou otimista, acho que no final vai dar certo, não sei como, mas achei que vai dar certo. Eu tenho participado de algumas discussões dentro com o governo federal. A gente quer que dê certo. Né? Acho que assim, todo mundo quer fazer que dá certo. E eu acho que eu não queria perder o gancho aqui que você falou, que eu achei bem importante, da questão desse estereótipo. Né? É o estereótipo do Brasil, né? A gente está numa sala de comunicadores, como a gente comunica mal, né? Como a gente comunica mal, o povo não entende o que a gente faz, né? E o Brasil é exótico, né? Para o hemisfério norte, que é São Luís do Mundial, o Brasil ainda é meio exótico. Então a gente tem um trabalho ainda maior de comunicar, e eu não gostaria de ficar presa a essas coisas meio pitorescas, meio caricatas, que eu acho que foi a palavra que até que você usou, porque a discussão é relevante. Sim. Ela é relevante. Olha, o Instituto tem tentado construir um espaço de diálogo das empresas, olhando também para a questão de locação, que é uma
obviamente não das pessoas que vão ser enviadas, mas dos eventos, de como a gente consegue ajudar as empresas a comportar os seus eventos e as suas as formas de comunicação das empresas brasileiras na COP. Então, o Instituto construiu, junto com a Federação das Indústrias do Estado do Pará, uma jornada chamada COP+, que tem como objetivo construir um calendário de diálogos bastante estruturado em 5 grandes temas que passam por bioeconomia, transição energética, gênero, etc., desenvolvimento da indústria, para construir um espaço de diálogo para essa indústria. Porque tem muita empresa que é de fora da Amazônia que corretamente está dizendo assim, tá, eu quero ir para a COP, eu quero comunicar, mas só se fala em COP da Amazônia como se o tema fosse a Amazônia. E também não é a Amazônia. Então, se a gente está falando, por exemplo, de transição energética, a gente está falando desde biocombustíveis, passando por hidrogênio, chegando em SAF, para chegar, eventualmente, uma discussão de nuclear. Nuclear não é uma discussão que se aplica à Amazônia, mas é uma discussão que se aplica à COP. Queremos, não queremos, eu não tenho opinião aqui, mas a gente precisa ajudar a construir. Então, o Instituto vem construindo um calendário de diálogos bastante estruturado, que tenta, faz esse esforço de construir o calendário de discussões olhando para a Amazônia sempre, que é de lá que nós viemos e onde estamos, mas também fazendo essa ponte de integração da indústria para a discussão na Amazônia, da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Então, acho que esse é um ponto. Do ponto de vista logístico, a jornada tem uma série de locações já mapeadas que visa ajudar também as empresas a se sentirem seguras para colocar o seu evento. E aí acho que é uma coisa também muito importante de dizer. Existem muitos debates dentro da COP, dentro da Blue Zone, que a gente chama, e entre outras coisas tudo é muito caro, porque a gente só sabe que a gente vai ganhar nossa credencial nas vésperas. Nas vésperas. E tem mais, aqui eu tenho uma notícia ruim, talvez tenha muitos jornalistas têm vantagem nesse caso. Não vai ter tanta credencial como todo mundo imagina. E acho que isso vai ser uma coisa traumática de alguma forma, porque começaram a comunicar isso, eu acho que precisam comunicar com mais esforço. Porque a Blue Zone, ela é por essência fechada, não é porque é no Brasil. Exato. É porque existe uma limitação de espaço físico, porque ali existem discussões específicas. Então, é muito comum, em algumas COPs, não todas, a gente ter um universo muito grande de eventos paralelos fora das COPs para fazer essa movimentação, para entender o que as empresas estão fazendo, são eventos nichados, e aí a jornada vai tentar dar suporte para essas discussões que são sobre a COP, sobre mudanças climáticas, mas que ocorrem na borda do evento e que também são muito importantes porque são espaços de conhecer as pessoas que a gente nunca vai conhecer, só consegue conhecer na COP, porque tem gente do mundo inteiro. Então você senta com um japonês, com um norueguês, com um cara da Arábia Saudita que tem um projeto muito legal ou que tem investimento para fazer em empresas brasileiras, que só nesse lugar a gente consegue se encontrar e saber que está todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Legal. Pegando o teu gancho, Isabela, queria perguntar pro Fábio, falando sobre crise climática, né? 70% dos respondentes da pesquisa dizem que este ano pretendem envolver o tema crise climática dentro dos assuntos elencados dentro das organizações, né? Ano passado, na COP29 em Baku, o Brasil apresentou a nova meta, de reduzir emissões líquidas de gases de efeito estufa entre 59% e 67% até 2035, em comparação aos níveis de 2005. Bom, segundo estudos, a gente sabe que mais da metade das emissões do país são causadas pelo desmatamento. Mas eu gostaria de saber, e gostaria que você comentasse, como será a implementação da NDC Brasil, baseada no Plano Clima, que terá planos setoriais e estratégias nacionais de mitigação e adaptação. Fala um pouquinho para a gente como é que está esse trabalho. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia. Obrigado, Abed, obrigado, Vitor, Hamilton, professor Paulo Nassar, que está abrindo esse espaço
sobre a implementação das NDCs, né, que você comentou, de 59% a 67% de redução de gás de efeito estufa, é uma política brasileira que deve ser implementada por toda a sociedade. É uma meta que foi colocada, né, uma meta ambiciosa, que é necessária, né, para que a gente consiga ficar, né, num 1,5 grau, né, acima dos níveis pré-industriais, né, uma meta que foi colocada, né, no Acordo de Paris em 2015, durante a COP21, que já foi atingido no ano passado, né, o ano passado a gente já ultrapassou essa meta, né, que, né, de acordo com alguns cientistas, estava prevista para chegar em torno de 2030, 2032. Então a gente já está num cenário, né, de emergência climática, né? É raro hoje quem fala de crise climática, já estamos falando de emergência climática. E a implementação disso se dá por políticas públicas, né? Como você trouxe, o Plano Clima, ele é um plano participativo, né, dentro de uma plataforma chamada Brasil Participativo. No plano de mitigação são 7 setores e no plano de adaptação 16, onde de fato os setores são convidados a fazer a sua parte, né? Até porque as empresas são as mais acabam sendo entrando num lugar de risco acima do normal com essas mudanças que acabam acontecendo com o clima, né, por conta dos eventos climáticos extremos. Setores, né, como o da agricultura, o setor de seguros, acabam se colocando numa situação de vulnerabilidade por conta, né, de eventos, às vezes de maior seca, outras vezes de chuva, outras vezes ondas de calor, e isso tudo provoca mais incêndios ou mais inundações, né? A gente, né, no momento que acontece algum evento climático extremo, como foi no Rio Grande do Sul no ano passado, né, agora em maio completando um ano, como foi na Califórnia em janeiro, como foi os incêndios florestais do ano passado, a gente fica muito comovido. Então, quando vem uma meta ambiciosa como essa, é para evitar que isso continue acontecendo ou se potencialize. Então, como fazer? Cada indústria, cada setor precisa fazer a sua parte. Nas COPs, no histórico dela, foi falado muito de mitigação, né, porque é onde vai resolver o problema na raiz. Mas, de fato, por conta dos eventos climáticos extremos, cada vez mais as cidades, os estados precisam se adaptar para incrementar sua resiliência, né, frente aos eventos climáticos extremos. Então, as NDCs, que são essas metas, né, como cada país vai contribuir, e essas metas eram para ter sido entregues até fevereiro e agora foi prorrogado até o meio do ano, apenas 19 países entregaram as renovações lá das metas. Realmente é uma situação assim que precisa do compromisso, né, das empresas, né? Fico aqui pensando na palavra comunicação, né? Comunicação vem de comum e ação, né? As COPs, elas começaram, né, no Rio de Janeiro, na Eco 92, depois de 4 anos da criação do IPCC, que é o painel intergovernamental que observa essas questões climáticas. E desde então, as COPs, vou trazer um pouco de contexto, assim, né, porque a gente fica muito na COP do Brasil, né, porque na verdade essa é a COP no Brasil, não do Brasil. Porque a COP ela é um processo que vem sendo um processo de negociação, né, especialmente até Paris, né, até a COP de 2015 era um evento diplomático, né, diplomacia climática. Em Paris, né, com o Acordo de Paris, se entendeu que já estava, né, as negociações caminharam para uma conclusão. E o setor empresarial, né, como foi falado na pesquisa, começou a se envolver na COP26 de Glasgow, porque de fato a COP migrou, né, na verdade não migrou, continua sendo aí no espaço de negociação, mas sendo agora também tem uma agenda de ação, né? E em Glasgow foi criado até a Race to Zero,
e o Race to Resilience, convidando a sociedade civil, convidando o setor produtivo a estar mais próximo da COP. E de lá para cá ampliou muito a participação do setor produtivo, porque basicamente já temos consenso científico e temos decisões tomadas, né, no contexto de COP. Agora, o que precisa ser feito é implementar, né? E mais do que implementar, é acelerar a implementação, né? A ministra Marina Silva tem colocado, né, que essa tem que ser, toda vez que alguém pergunte o que você espera da COP30, que seja a COP da implementação, né? E a CEO da COP, Ana Antônia, tem dito que é o momento de acelerar a implementação. Então, para que as NDCs sejam cumpridas, é necessário mais do que um compromisso, né? É necessário ação. Então, eu vejo que a única forma da gente, né, conseguir reverter esse cenário, e a Amazônia é um lugar, né, é um tipping point aí de possível ponto de não retorno, é agir. E aí isso significa mudança de paradigmas, mudança de perspectiva empresarial. Muitos setores, muitas empresas têm liderado isso, e nós da área de comunicação muitas vezes nos conectamos a essa agenda de sustentabilidade por conta da questão reputacional, né, porque os nossos diferentes stakeholders cobram da organização um compromisso, e a área de comunicação é chamada para as reuniões, a gente precisa melhorar aqui o que a gente está fazendo. E aí, agora, essas contradições muitas vezes acabam ficando evidentes, né? Porque são anos de relatório de sustentabilidade, anos de ações de comunicação, e agora a COP30, eu acho que por ser aqui no Brasil, convida o setor produtivo a dar passos nessa direção da implementação para que as NDCs sejam cumpridas até 2035. Legal. Pegando o teu gancho sobre a implementação, ano passado, os relatórios do Programa Brasileiro GHG Protocol, eles tiveram um salto, eles tiveram um aumento de 24% de empresas que publicaram seus inventários, né, de gases de efeito estufa em relação ao ano de 2023, e um aumento de 77% se comparado aos últimos 3 anos. Tu acreditas que esse movimento das empresas, né, nessa preocupação de relatar a emissão dos gases de efeito estufa das suas operações, vai contribuir para as NDCs? E a gente sabendo, né, que dentro desse inventário a gente trabalha em 3 escopos. E o gargalo, eu sempre falo que o gargalo é o escopo 3, é o que está fora do domínio das empresas, né? Queria que você falasse um pouquinho se isso contribui ou não, se isso é um passo muito relevante dentro desse trabalho do Plano Clima. Com certeza, a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue mensurar, né? Uhum. Então, de fato, essa mensuração e a publicação disso é muito importante, porque isso diz respeito à transparência, né? E as empresas de capital aberto estão sendo cada vez mais cobradas, né, especialmente as de capital aberto, cobradas para dar transparência para essas ações, e isso impacta, né, todos os setores, tanto o financiamento, porque às vezes, né, os bancos, as linhas de crédito, né, tanto as linhas privadas quanto as linhas públicas ou dos bancos multilaterais, né, dos organismos multilaterais, assim, estão cada vez mais, né, vendo esses compromissos e, de fato, eles serem cumpridos, né? Porque também tem tido um movimento de algumas empresas, especialmente por conta, né, foi um fator aí, né, da eleição americana, onde o presidente Trump tem pedido, né, um relaxamento e até muitas vezes uma mudança de rumo, e aí as empresas acabam se sentindo talvez pressionadas por essa política pública, que não mantém firme, né, compromissos como o próprio Acordo de Paris, né, e os Estados Unidos, né, como segundo maior emissor de gás de efeito estufa, eles têm um papel muito importante dentro desse processo. Então, o mundo corporativo, que é, de fato, quem né, muitas vezes o setor de transporte, o setor de energia acaba sendo os grandes emissores, né, precisam fazer ações.
E aí, obviamente, existe a necessidade dos governos também fazerem o seu impulsionamento para poder fazer com que essas metas que são publicizadas sejam cumpridas de fato. Quer falar um pouquinho? Quero falar sobre isso um pouquinho. Dentro da minha função mais global da organização, acho que uma das coisas, as pessoas sempre me perguntam, e aí, mudou alguma coisa? Nenhuma reunião foi atrasada, ninguém pediu para postergar nada, nenhum projeto foi, para aqui, acabou o dinheiro. Eu acho que a sustentabilidade é o famoso trem que partiu da estação, né? Ele não volta, e ele não tem retorno, um trem que não tem retorno. Ele foi, principalmente pelas organizações que entenderam que a sustentabilidade é um negócio. Né? A diferença é essa, aquelas organizações que ficam focadas no reporte, só na reputação, aí a agenda não sustenta. Mas quando você conseguiu fazer um depara de que, olha, isso aqui me gera negócio, isso aqui aproxima a minha cadeia de valor, isso aqui é importante para o meu cliente, quando você fala do escopo 3, né? O escopo, eu sou o escopo 3 de alguém, né? A minha organização é o escopo 3 de alguém. Essa organização precisa que eu faça a minha parte para que ela consiga atingir os seus compromissos dos investidores, dos clientes, dos consumidores, ou seja o que for. Então, não é um trem que volta para trás, muito pelo contrário. A gente vê aí 26, 27, um monte de legislações novas, aí a parte meio restritiva, que aí o povo fala assim, mas daqui a pouco a gente sempre falava que a gente tinha um monte de gente no tributário porque era complexo, agora a gente tem um monte de gente na sustentabilidade trabalhando em reporte, mas como é que a gente faz esse povo da sustentabilidade trabalhar para o negócio? Então, assim, não volta para trás, os negócios continuam acontecendo, e eu acho que a COP é um espaço, e ela não acontece só naqueles dias, naqueles 10 dias, ela acontece no decorrer do tempo, né? De você construir, buscar os seus aliados nessa discussão. Eu acho que o tamanho do interesse que tem num evento como esse, como a COP, mostra que isso é prioridade. E assim, é bem interessante o que vocês falaram, e aí pegando a questão da empresa privada, né, e o que acontece, o que tem acontecido na realidade desde o início do ano. A gente sabe, por exemplo, você falou aqui, né, a saída dos Estados Unidos, né, do Acordo de Paris. A gente sabe que os estados americanos, que têm uma importância significativa na economia dos Estados Unidos, não saíram. A gente está falando aí de uma decisão, isso, que a gente está falando de uma decisão, né, do governo, enfim, presidencial. E esses estados, eles contribuem, né, enfim, significativamente para as emissões, mas não saíram e querem continuar dentro do Acordo de Paris. Um outro ponto que você traz sobre o escopo 3, eu sou o escopo 3 de alguém e alguém é escopo 3 de alguém. Né? Eu tenho observado, existem várias empresas nos Estados Unidos que têm a sua origem na União Europeia. E lá a brincadeira continua. Né? A preocupação com o desmatamento, a preocupação com a emissão de gás de efeito estufa, e elas não pararam por uma decisão do presidente dos Estados Unidos. Elas continuam trabalhando sobre diversos temas da sustentabilidade. E aí, Fábio, né, pergunto para você, o Ministério do Meio Ambiente, né, e Mudança do Clima, tem alguma estratégia diante desse cenário, né, do presidente dos Estados Unidos e não participar mais do Acordo de Paris, né, em relação a esses representantes que virão para a COP30, né, que vai acontecer no Brasil? Existe alguma estratégia para que a gente não tenha um esvaziamento? A gente viu na pesquisa da BERJ que a maioria acredita que não teremos um impacto, né, que o impacto será moderado. Assim, sobre os governadores estarem lá em Baku, eu tive a oportunidade de encontrar alguns, então eles já estavam lá. Então, acredito que, principalmente aqueles que têm uma voz ativa e sabem da gravidade da situação, né, da emergência climática, vão fazer uma voz, inclusive, talvez maior do que fizeram em outras COPs aqui, né? O próprio Ministério não... Óbvio que a ministra Marina, ela tem relacionamento com muitos governos, talvez tenha, mas eu não tenho uma informação exata sobre isso, mas certamente ela mantém relacionamento com muitos governadores que têm esse compromisso climático. Uma questão importante que é relevante, né, dessa saída dos Estados Unidos, né, apesar da pesquisa não apontar, é a questão do financiamento da transição climática. Né? Em Paris foi acordado um valor de 100 bilhões de dólares por ano dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Né? No ano passado, a meta era chegar, de acordo com os estudos científicos,
o valor para que essa transição ocorra e a gente consiga manter 1,5 grau, é a necessidade de 1,3 trilhão de dólares, né, por ano, né, até 2035. Né? E o ano passado a gente conseguiu, em Baku, na COP29, chegar a 300 bilhões de dólares. Então, ficou uma lição de casa lá de Baku, né, como você falou, é um processo a COP. Né? É diferente da governança do G20 e do BRICS, que o país sede tem uma governança sobre as pautas, né? tem isso. No caso da COP, é menos. Né? É um processo que... E já tem tido eventos preparatórios, né? Tem uma agenda anual aí, né? Começou agora na Alemanha, enfim, de Petersburgo, e tem aí um bom, enfim, tem uma série de agendas até a Semana do Clima em Nova York, daí tem a pré-COP em outubro, que vai acontecer em Brasília, para a COP acontecer, para chegar lá já com aquilo que vai ser colocado na mesa lá para as negociações, realmente já está definido. Então a COP não é um evento que a gente, quando eu vejo assim, as empresas decidiram estar na COP ou não. Eu até estranho essa pergunta, porque eu penso assim, né, tipo, eu quero atrelar minha imagem da minha companhia a um evento, né? Exato. E muitas vezes, quando pensa em evento, é sempre, você falou de festa da Rio+20, né? A gente não está em clima de festa. A gente está em clima de emergência climática, com eventos climáticos extremos acontecendo. E aí, às vezes, os comunicadores, as áreas de marketing querem estar em eventos para promover sua marca e mostrar e fazer coquetel e fazer eventos muitas vezes legais, que eu gosto de ir também, mas de fato a gente não está em clima de festa, né? Então, quando ela fala vai estar na COP ou não vai estar na COP, o que significa? Eu não consigo captar. Estar com a marca lá no stand ou junto a algum veículo de comunicação que está hoje, todos os grandes têm lá suas estratégias de COP. Então, como estar na COP? Então, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, ela é mais complexa do que achar que vai mudar a presença de um governador ou não, porque é o segundo maior emissor, a maior economia do mundo, e a partir do momento que eles não querem entrar nesse 1,3 trilhão, quem que vai pagar essa conta? Os europeus, né, quem continuam comprometidos, a China, que se coloca como um país em desenvolvimento ainda. E aí, o que é esse 1,3 tri? São doações ou investimentos? Enfim, então as contas ainda estão em aberta. E esse tem sido o maior gargalo da COP. Né? E o setor produtivo, né, como você falou, também entendo como parte da solução, através das áreas de inovação, né, e tudo que o setor produtivo faz, como fazer para colaborar com essa transição climática, né, sendo justa, né, e tudo que é acordado, né, já está acordado aí dentro do contexto de COP. Interessante. Bom, antes da gente abrir as perguntas para a plateia, eu queria saber de cada um. Né? A gente viu, né, e foi até comentado no início, as expectativas otimistas, né, das empresas em relação à COP. Mas as expectativas, né, dentro da área de atuação de cada um, qual é a expectativa relevante, né, da COP30 no Brasil, né, do que pode acontecer e o que será feito para o futuro? Eu queria que vocês, cada um, comentassem sobre essa expectativa. Bom, acho que eu começo aqui. A gente vê temas como transição energética, agricultura, temas fundamentais para uma COP onde o Brasil tem muito a dizer. No nosso caso específico, a gente tem trabalhado na Syngenta há alguns anos em restauração de áreas degradadas, coisa que ninguém nunca ouviu falar e de repente agora todo mundo fala sobre isso. Mas a gente trabalha isso desde 2021 e a gente fica muito feliz de ver que como a gente falou, não começou ontem, né? Mas 21, 22, 23, 24, como a gente tem trazido isso como uma oportunidade gigantesca para o Brasil de continuar. Eu estou dentro do setor do agro, ou seja, da gente conseguir dobrar a produção agrícola nos melhores critérios socioambientais que você imagina, sem derrubar nenhuma árvore, usando simplesmente as áreas que a gente já tem. Então essa é uma plataforma no nosso programa Reverte, né, que a gente tem falado. O governo federal hoje tem uma meta aí de 40 milhões de hectares. Eu falo que eles cuidam dos 39, mas 1 milhão a gente cuida porque é a nossa meta, a gente já está num quarto dessa meta até 2030. Então, acho que a oportunidade para o nosso setor é poder contar a história do agronegócio,
desse agronegócio que às vezes é mal compreendido, de como a gente consegue, pela comunicação, e acho que por isso que é importante conversar com todos vocês aqui, de trazer essa perspectiva de tecnologia, de avanço. O Brasil é uma superpotência no agro, vai continuar sendo, em biocombustíveis, em fibras, em alimentação, tanto animal quanto humana. Então, é importante que a gente consiga ter esse espaço para falar. A gente tem tido, acho que isso é importante, o governo tem aí colocado também como prioridade, e a gente vai ver um agro forte na COP. Legal. Bom, vou falar aqui do meu ponto de vista bem de advogada, que é o seguinte: toda COP, e eu acho que com essa vai ser diferente, toda COP a gente está tentando aprovar alguma coisa, que a gente passa o ano tentando aprovar, e aí vai chegando perto da COP e a gente diz, não, é que agora perto da COP a gente aprova tal lei. E a gente viu, finalmente, esse fenômeno acontecer no passado com o SBCE, com lei dos combustíveis do futuro, hidrogênio, tudo isso aconteceu. Então, acho que no ano da COP no Brasil, a gente fez esse dever de casa. É claro que a gente tem um trabalho de regulamentação dessas leis muito grande, mas não depende mais do Congresso. E aí eu acho que esse ano a gente vai vir com uma massa crítica maior. A gente já sabe quais são as potências do Brasil. E elas estão muito centradas em solução baseada na natureza e biocombustíveis. Muito. Então, a gente tem literalmente a oportunidade de vir muito mais maduro, sem essas pendências, para discutir o que importa. E aí passa por adaptação, que eu acho que é o tema do momento, junto com o financiamento. A gente não tem mais tanto debate, eu preciso aprovar a lei X, Y, Z, está posto. Então agora a COP vai este ano, do que essa COP, do que vai ser. E bom, fiz de casa e vamos discutir como implementar. Porque não tem mais aquela coisa, tem uma lei para aprovar. Até não tem, mas agora a gente todo mundo se reúne, a gente já sabe qual é a nossa vocação, a gente já tem política pública básica desenhada. Agora ter o papel efetivo de discutir como a gente vai fazer daqui para frente para implementar tudo isso. E aí, adaptação e financiamento vão ser discussões, na minha opinião, uma vai alimentar a outra. O tempo inteiro. A gente precisa adaptar, mas a gente precisa de dinheiro para adaptar, e uma coisa vai alimentar a outra. Muito em linha, né, Fábio? É, super. E é legal você trazer a questão da restauração florestal, algo que tem sido falado, e é ótimo que isso aconteça, né? Inclusive o governo tem disponibilizado muitas linhas, né? Na semana passada, dentro do contexto do EcoInvest, foi lançado 11 bilhões de reais para financiar a restauração de fazendas e áreas rurais degradadas. Então existe um esforço, assim como também para a COP30 está sendo trabalhado para construir e lançar na COP30 o TFFF, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, onde as pessoas que têm áreas de floresta em pé recebam recursos para que isso aconteça, e não dinheiro de doação, mas sim dinheiro de investimento que tem retorno financeiro para aqueles que colocam dinheiro. E não só do Brasil, mas sim todos os países que têm florestas tropicais, né? Como República Democrática do Congo, entre outros. O Brasil que está liderando essa agenda, né, que teve essa ideia a partir, né, de debates com o Banco Mundial. Então, é algo que está muito vivo lá no Ministério, tanto do Meio Ambiente, quanto do Ministério da Fazenda, do Ministério das Relações Exteriores. Então, existe, dentro do contexto de financiamento, né, o governo tem feito muitas iniciativas para que isso ocorra. Tem algo que tem acontecido e eu estou lá desde novembro, então eu posso até me surpreendo, né, de ver que é a transversalidade desses temas, né? Hoje quem está liderando o plano de transição ecológica é o Ministério da Fazenda. Então isso é um grande sinal, né, de que economia e ecologia estão andando juntos, né? Então essa integração, né, assim como com o Ministério da Agricultura e Pecuária, né, para essa do EcoInvest que foi lançada semana passada. Então,
eu vejo que isso é algo que tem sido colocado como prioridade dentro do governo. Sabe que eu vou fazer uma ponta aqui. A Sônia, uma vez, está aqui de novo, eu vou falar. Uma vez ela falou assim, quando o CFO comprou a agenda da sustentabilidade, está tudo resolvido. Veio isso, né? Quando o Ministério da Fazenda fizer a agenda da sustentabilidade, o negócio anda. Transversal na hora. O negócio anda, né? Verdade. Que legal. Gente, vamos então abrir para as perguntas? Eu posso começar? Meu nome é Renata Freitas, sou do Iveco Group, empresa do setor automotivo. Eu tenho algumas perguntas, eu vou tentar formular todas em uma. Muito em linha com o que o Fábio falou aí, que a gente viu que algumas empresas estão respondendo na pesquisa, que vão participar de algum tipo de programação, como debates, painéis, etc. Até onde eu entendo, essa programação ela ainda não está nem fechada, né, da COP. Então, uma questão é como essas empresas já se vêm participando desses debates, como que elas respondem nesse nível, é bem para quem diz, para a Berge mesmo, que desenvolveu a pesquisa. Uma outra questão é, alguém, dentro da pesquisa, houve alguma, todos nós, ou a maioria de nós aqui é profissional de comunicação, então, houve alguma pergunta que abre sobre o impacto comunicacional que a participação na COP vai trazer para essas empresas de maior reverberação de discurso ou maior reverberação do papel da sustentabilidade dentro de uma empresa? Essa seria a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, a cúpula de líderes vai acontecer nos dias 6 e 7 pela primeira vez, né? Não vai acontecer durante a programação oficial da COP. No que isso pode impactar para as pessoas que não estão participando ali da Blue Zone e que querem fazer especialmente iniciativa privada, que querem dar uma contribuição eficaz ali na reformulação de políticas ou enfim, na formulação de políticas públicas. Não sei aqui, um pedaço delas, pelo menos. Um pedaço aí. Acho que eu vou fazer só assim, 2 comentários, não consegui responder tudo. Acho que quanto à cúpula, é um formato diferente, mas a cúpula dá muito o tom do que vai ser a COP. Então, talvez seja uma mudança super positiva, porque vai ter muito menos intervenção e ruído de tudo que está acontecendo. Eles sentam, dão o tom do que vai ser, e é óbvio, é um pouco tudo ou nada, e a gente espera que seja tudo. Mas ela dá o tom das negociações que vêm a seguir e do que está sendo discutido na COP. Então, eu acho que o impacto negativo, a expectativa de impacto negativo é pequena. E, é claro, muda um pouquinho a dinâmica de quem tem aquelas expectativas de ir nos eventos ou naquelas reuniões que aparecem os chefes de Estado. Mas isso, para quem foi a 4 COPs, isso é minoria. A gente consegue participar muito pouco, e eu até acompanho a negociação, mas aquela que tem o secretário de Estado super poderoso, a gente não entra. Então, acho que essa é uma coisa. E eu queria deixar uma sugestão, uma recomendação para as empresas, que é a seguinte. A gente vê muito um movimento do Brasil, eu acho que é um pouco típico da gente, eu estou me incluindo nisso, da gente falar para a gente mesmo. E a gente via muito isso no espaço do Brasil na COP. Todo mundo falando português, aqueles tradutores guardadinhos, ninguém usa, porque só tem brasileiro vendo brasileiro. E a COP é exatamente o momento em que a gente tem espaço desse diálogo mundial, olhar o que as pessoas estão fazendo, os problemas que elas têm são os nossos. Os problemas que nós temos, alguém quer pagar para resolver. Então, eu acho que é um grande momento para as empresas que participam, que fazem evento, palestras, seja dentro da COP, seja em eventos paralelos, que vamos tentar nos integrar com iniciativas de múltiplos países. Vamos sentar para hidrogênio, é discutido, por 500 países. China, Alemanha, querem discutir sobre hidrogênio. E tem um monte de países querendo achar projetos de restauração florestal para investir. Se você já sentar no palco brasileiro, onde já tem todas as associações e empresas que já investem no Brasil, você não vai diversificar. Então, eu acho que é uma oportunidade muito interessante de, inclusive, expandir a percepção do que é a COP, do que são os problemas climáticos em outros países, porque a gente também pode ser vendedor de solução.
a gente também pode exportar a solução. A gente não tem só problema, a gente é criativo, a gente tem produto para oferecer. Então, acho que essas são as minhas respostas para algumas dessas perguntas. Nossa, eu não poderia concordar mais com o que ela falou. Eu acho que uma das coisas principais é que a gente precisa preparar porta-vozes que falem inglês direito. Né? Não adianta, porque tem tradução, cara, não adianta. Então, assim, na escolha das pessoas que vão para a COP, coloque pessoas sêniores que falam inglês bem. Uma das coisas que eu sempre peço, assim, quando eu vou olhar, me organizar, que pelo menos metade dos lugares que eu vou falar para vocês, você sabe que o Brasil você sempre tem uma das maiores delegações, são as brasileiras. Tinha várias discussões dessas que, como eu trabalho numa empresa global, para mim é mais fácil ter acesso a outros lugares, a outros fóruns, outros grupos que a gente talvez aqui não tenha ideia, não conheça. Não tinha nenhum brasileiro. Com aquela, assim, com a quantidade de brasileiros, e aí você pega uma discussão sobre biocombustíveis, não tinha um brasileiro na sala, não tinha um brasileiro, era só eu falando. Então eu acho que a minha recomendação, eu preciso fazer no coro, assim, porque eu acho que é fundamental, é mandar gente que fala inglês, porque não adianta ter só tradução. Então escolham bons porta-vozes, preparem, busquem, né, se vocês estão auxiliando o CEO de vocês aí, ou a CEO, buscando fóruns separados, por exemplo, para todos os temas que a gente discute, tem um Global Platform. Assim, Global Platform Biofuels, Global Platform Hydrogen, sei lá, sempre tem isso. Então, busquem isso porque é um dos maiores ganhos da COP. É muito legal estar com o brasileiro, porque a gente é muito mais legal, as festas são ótimas, os jantares são sempre os melhores, nos melhores lugares, mas tenta buscar esses espaços. Acho que eu queria fazer bastante coro que você falou. E a primeira pergunta eu já esqueci qual é. Era como que essas empresas já estão se posicionando, que elas vão participar em debates e painéis e rodas? Eu acho que falar, painéis é uma das coisas que a gente mais organiza, mas claramente reuniões de alto nível entre uma empresa e os seus clientes, ou empresas parceiras, ou associações internacionais. Então não é só estar em painel, acho que painel é o que mais visível, porque você acaba tirando foto de todos os negócios, mas acho que isso. E a outra é que não é uma estratégia de longo prazo, né, que a gente já falou de novo aqui. Então não é só, lá é o pico, né? Mas você tem várias. Pensa num casamento, então você tem o noivado, o chá não sei das quantas, você vai preparando os negócios até chegar o dia do vamos ver lá. E não é só uma estratégia de comunicação, né? Eu venho da área de relações institucionais. Então, assim, tem uma construção de política pública que está acontecendo todo dia, né? A gente tem, por exemplo, muito bem escolhido, aliás, né? O embaixador André Corrêa do Lago, a Ana Toni, o Champion, que é o Dani Osh, que são pessoas de alto nível e acessíveis, né? Pessoas que você consegue, estão circulando, estão fazendo as coisas. Então, trabalhar essa agenda institucional junto às suas associações, a sua setora, a forma que você se organiza é fundamental. Tem a parte da comunicação e eu acho que eu não queria esquecer, ainda mais sendo uma empresa de inovação, uma parte científica. A gente não está falando aqui, mas assim, junto às instituições que fazem análise de clima, no meu caso, junto às instituições que estão vendo os temas de agricultura, de resiliência agrícola, de impacto. Então, acho que a gente, na Syngenta, estamos olhando esses três lugares, né? A ciência, a comunicação e a parte de política pública. E a pesquisa, Renata, ela foi justamente feita para a gente conhecer, né, como é que está essa preparação, né? Como é que os comunicadores estão vendo essa possibilidade de participar da COP, né? E com que ações. Então, a pesquisa ela traz esse panorama para que a gente, como um todo, como profissional de comunicação, para que a gente possa, na realidade, auxiliar, né, o nosso corpo diretivo, a alta administração, nesse direcionamento. E a conversa de hoje ela vem também muito para esclarecer, né, com a Grazi, com a Isabela e com o Fábio, como é que essa participação ela pode acontecer de fato, e não só em painéis ou palestras. Só uma frase aqui, eu concordo super. É um lugar menos de anunciar coisas e muito mais de mostrar o que está sendo feito. Né? Qual que é a trajetória, né, nessa linha. Daí mostrar, chegar lá mostrando, do que anunciar a promessa. Acho que esse é Eu vou fazer só mais 10 centavos. Tem uma coisa da COP de Dubai que foi muito ruim. Muito ruim. Foi para mim a pior de todas, que ela era grande demais. Exato. A gente perde quando ela é grande demais. Quando eu estou aqui esperando para fazer o meu painel, estou esperando para tomar um café, eu cruzo com uma ministra, com a Ana Toni, que está indo para um evento, e ela tropeçou e as pessoas conversam no perrengue.
Então você se cruza, você a reconhece, nunca vou ter oportunidade de falar com ela assim. Você fala, tal coisa, e a pessoa viaja. Isso não aconteceu em Dubai. A gente não via ninguém, assim, ninguém. Era 30 minutos de caminhada em 40 graus. Exatamente. Surreal. Sem ver ninguém. Espaço demais. Surreal. Então, tem uma coisa da Belém vai COP ser menor, Belém vai ser muito, assim, na COP do Egito, que era pequena e era um perrengue. Sem fim. Assim, foi só perrengue. Só perrengue. E você Tinha conhecia comida. gente no ônibus, você reclamava da comida com Não alguém tinha super comida. importante do seu lado. Gente, eu tenho um telefone de um monte de gente super legal que eu conheci, não conseguindo voltar pra casa, entrando no táxi ali, porque eu estava com medo de entrar no táxi sozinho. Exato. E você... Por quê? Porque são pessoas que frequentam com frequência e que são oportunidades únicas. Assim, únicas... Assim, eu conheci um secretário americano que estava sem segurança e ele bateu o maior papo comigo. Depois que eu soube quem era, eu falei, meu Deus! E é isso. Acho que tem um pouco dessa comunicação. Próxima pergunta. Tenho ouvido bastante a existência da expectativa de uma grande participação da sociedade civil organizada na COP em Belém, principalmente porque vai ser a primeira COP desde Glasgow que acontece num país democrático com uma sociedade civil organizada, né? Por outro lado, também tenho ouvido bastante, e o Fábio reforçou aqui, a expectativa de que essa seja uma COP de implementação, né, de mostrar resultados. Inclusive, já ouvi de membros do governo também que o sucesso dessa COP se dará pela capacidade de efetivamente implementar coisas, né? E por mais que as NDCs sejam metas de países, ninguém questiona o protagonismo e a relevância do setor privado na implementação desses NDCs. E que, de alguma forma, eles vão ser cobrados por isso. Nós vamos ser cobrados por isso. Desculpa, gente, eu não me apresentei, né? Estava tão empolgada para fazer minha pergunta. Eu sou Maria Helena, da área de sustentabilidade da Volkswagen, tá? Mas, enfim, colocando tudo isso nesse caldeirão, como é que vocês acham que o setor privado pode estar mais preparado para mostrar esses avanços, né, na COP? E é claro, Grazi, conheço o trabalho da Syngenta, acho admirável, mas a gente sabe que nem todas as empresas e nem todos os setores, né, têm tanta coisa para mostrar quanto o agro, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, nesse caldeirão aí que se espera, com essa questão do ativismo da sociedade civil e de uma COP de implementação, como é que vocês estão enxergando isso? Como é que qual pode ser o papel das empresas? Acho que você falou bem, né? Identificar os públicos, né? Governo, setor privado e sociedade civil. Então, organizar aqui, né? No meu relacionamento com as instituições da sociedade civil, o povo está se organizando. Então, assim, tem muito jovem. Eu acho que para quem nunca foi numa COP, por incrível que pareça, a gente fala assim, né, discussões de alto nível, difícil ir, cara, o povo dá um jeito. Então, assim, é um momento incrível também de conviver com gente que é do Brasil, mas que é diferente da gente. Uhum. E eles vão estar lá, assim. Eu recentemente conversei com uma pessoa de um coletivo, tá lá, alugou uma casa, 30 redes, bora lá, do mundo inteiro, faz um mesão, hostel, e eles vão se virar. Então, eu acho que... E tem que estar. Acho que faz parte desse cenário da gente estar, de ter, porque é um reflexo também, a gente está sabendo se as coisas estão andando bem ou estão andando mal, a partir daquelas pessoas que estão ali na frente, às vezes elas não conseguem entrar nas salas ou no lugar privado, então acho fundamental e esperado, né? E também é esperado uma presença, como ele falou, né? Já que o setor privado, quem vai fazer acontecer? Eu sempre falo isso, né? Quando o governo faz lá, quem que vai fazer? Uhum. Quem que vai atender aquelas metas que o governo está negociando? Somos nós. Então, para as empresas que não estão assim, absolutamente estruturadas, eu que sou uma apaixonada pelo associativismo e pelo cooperativismo, é se juntar aos demais, porque você sozinho talvez não tenha esse conhecimento, essa possibilidade, mas se junte, né? Você está no setor grande e estruturado, mas as empresas menores estão fazendo alguma coisa, se junta lá no seu sindicato, que está na sua associação, que está na federação, que está na confederação, todo mundo está se movimentando. Então, não se sinta fora do jogo, mas se inclua no jogo de quem está conseguindo fazer mais coisa para vocês também. Só um complemento, né? Nessa COP, o presidente da COP, André Corrêa do Agro, tem falado dos 4 círculos, que um deles é de ex-presidentes de COP, de ministros de finanças, de povos e comunidades tradicionais,
e o quarto, o Balanço Ético Global, né, que é liderado pelo Antônio Guterres e o presidente Lula. Então, assim, dentro desses 4 círculos, pretende cada um deles, né, com as suas linhas, olhar para as suas necessidades e dentro desse contexto do Balanço Ético Global, em Dubai foi apresentado o balanço geral, né? E lá se viu que, de acordo com o balanço, né, das nações, não estávamos e provavelmente não estamos ainda as ações não estão conectadas com 1,5 grau, né? E agora o que está sendo convidado e aí esse balanço ético global ele vai ter vozes inclusive maiores, né? Lideranças artísticas, espirituais, vários movimentos assim, do ponto de vista ético, né? Porque assim a gente está falando da sustentabilidade da vida humana no planeta, né? Então o que pode ser feito, né? E aí eu acho que tem uma questão que dentro do setor que a gente atua, a empresa que atua, a questão da autorresponsabilidade, né? A partir do momento que a gente expande a nossa consciência a respeito do desafio e da emergência que estamos tendo aqui, o que está sendo feito? E aí, como que eu vou mostrar isso? Então, assim, você está num setor automotivo que está, assim, realmente muito conectado com a questão de emissão de combustíveis fósseis, que foi já combinado em Dubai, que é um lugar do petróleo, que iríamos fazer uma transição para o fim dos combustíveis fósseis. Então, dentro do que já está combinado, dentro da Convenção Quadro, referente ao setor, referente ao tema, é um espaço para mostrar, né? Ou tanto que já foi feito, quanto falta para fazer. Então, estando lá fisicamente ou não, né? Porque é um grande momento assim que o tema vai ficando em evidência, por estarmos no Brasil, né, ainda mais as grandes empresas, né, sendo cobradas, né, dentro desse movimento. Sim, sim. Tinha uma pergunta aqui desse lado, depois eu passo lá para o Carlos. Alguém queria perguntar aqui desse lado? Então eu vou passar para o Carlos. Carlos? Bom dia a todos, Carlos Parente, eu sou consultor e professor aqui da BERJ. Fazer 2 perguntas rápidas, uma para o Fábio e outra Berta. Eu tive a oportunidade de ter ido na Copa do Egito e de Dubai. E pela ótica de comunicador, já que a gente está na casa da comunicação, me incomodou profundamente a Apex estar de um lado, a CNI está a 1,5 km de distância, as pautas não se falarem, o estado da Bahia está com stand, o estado de Minas está com outro stand, o estado de São Paulo está com o 3º stand. E pela ótica da comunicação, eu estava acompanhando o cliente lá e todo mundo se estapeando para conseguir, obviamente, equity, né, para seus produtos, para suas exposições. Eu senti falta de uma integração do posicionamento do Brasil, sabe assim? E aí eu pensando como é que o governo pode, esse ano, tentar organizar um pouquinho melhor a narrativa pela ótica dos vários estandes. Veja bem, a Apex, seu stand sensacional, o CNI sempre dá show, a Graça estava lá palestrando, enfim, mas gente não tinha integração alguma, sabe? E aí eu fico me perguntando também o que é que a gente pode também com uma BERJ aqui, aproveitar aqui a casa, para estimular, porque só de associado à BERJ em Dubai tinha mais de 40. E eles não sabiam entre si que eles estavam lá, por exemplo. Né? E tinham pautas que eram comuns, carbono, desmatamento, etc, etc. Então, assim, pela ótica de comunicação, dá para ter esperança que esse ano a gente vai ter uma narrativa um pouquinho mais integrada, ou cada um está cuidando de si, vai fazer seu stand bem feito, etc. E a gente vai ficar mais uma vez carente de uma narrativa um pouquinho mais direcionada. Olha, eu não tenho como garantir isso, né? Assim, a diplomacia climática, ela, né? O que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil, como acontece em qualquer lugar, qualquer evento, né? A gente vê aí alguma coisa, né? Tem uma lupa em cima do Brasil agora, né? Por nós mesmos e pelos demais. E essa lupa, ela mostra o que de bom está sendo feito, mas também mostra as contradições, né?
Então, de fato, eu acho que há uma grande oportunidade de unir em torno de uma meta que é única para todos, não só do Brasil, mas como do mundo. Então, vejo que as associações fazem um grande trabalho, né, nessa direção, o Pacto Global, o CBEDS, enfim, tem várias que buscam aglutinar isso, né? A Apex, na verdade, pelo que eu pude compreender, ela é quem viabiliza o stand, mas ela de fato não é quem lidera a narrativa, né, ali dentro do contexto de COP, né, o stand do Brasil, isso quando é no exterior. Aqui vai ser diferente por ser aqui no Brasil, então não vai ter a necessidade da Apex fazendo o stand do Brasil, mas não é a Apex que cuida da agenda do stand, é o Ministério do Meio Ambiente. Então, sobre cada um ter a sua vontade de se unir, eu acho que é legítimo. Mas a união não é nem só brasileira, ela deveria ser global em torno de uma meta que é bem específica. 1,5 grau e 1,3 trilhão de dólares. Né? Então, assim, o que estamos fazendo em torno disso? Então, eu acho que sim, temos aí uma boa presidência da COP, né? Eu acho que tanto o André Corredor quanto a Ana Toni, quanto todas as pessoas ali que são incríveis, que estão, né, na liderança dessa interface com diferentes organizações, assim como o Ministério do Clima. No Ministério do Clima a gente tem a Secretaria de Mudança do Clima, né, até falando um pouco dessa governança, né, interna. A gente tem para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério de Relações Exteriores, COP é um assunto que acontece todo ano, né? E lá temos a Secretaria de Mudança do Clima, que a Ana Toni era a secretária, e agora ela foi para a presidência da COP. Temos também a SECOP, que é a Secretaria Extraordinária da COP, que é ligado à Casa Civil, então, que é quem cuida da infraestrutura, junto ao governo lá do Pará. E sobre a comunicação, né, que foi até um pedido que o Vitor fez para eu falar aqui, quem coordena a comunicação da COP é a SECOM, né? E a gente tem um grupo de governança da comunicação que tem liderado pela SECOM com o Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, o Ministério de Relações Exteriores, SECOP e Presidência da COP. Então a gente tem aí uma união e aí divide as pautas de acordo com o tema. Que a infraestrutura é SECOP, o que é subsídio é Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima. Presidência da COP fica mais ligado a essa questão da articulação. Mas esse é um desafio nosso, né, de nos unirmos em torno de uma pauta única. Né? E acredito que passos serão dados nessa direção. Eu acho que é desejável e é até difícil para a gente explicar assim, para os gringos, falar, não, mas peraí, mas aqui não era o Brasil? Não, é o Brasil ali, o Brasil ali, o Brasil ali. É meio complicado. Eu acho, eu acho que o que é complicado, que também eu gostaria de ver, mas não é um privilégio das COPs, acontece muito, brasileiro gosta de falar mal do Brasil para os outros. Esse é um problema que eu não sei qual é a raiz antropológica disso, mas é uma coisa que a gente... É muito chato, assim, sabe? Como brasileiro, você está lá numa discussão, e aí o povo metendo pau no Brasil em discussões. E ao invés da gente achar soluções, buscar, trazer o melhor das coisas, isso não é um privilégio da COP, acontece em vários lugares. Essas coisas de discussão pequena, mínima, né? Então eu me lembro, por exemplo, a COP do ano passado, no Azerbaijão, estavam falando de reforma tributária. Né? Tipo, a gente fica para tema de Brasil. Então a gente senta com os brasileiros para falar em português, para discutir reforma tributária, o que saiu hoje no jornal. Mas, gente, não é isso. É legal a gente falar isso numa discussão lateral, mas você está dentro do ambiente da COP, numa discussão de alto nível, para trazer... Tem lá os radinhos para alguém que está fora lá ouvir. A pessoa senta e fala, meu, reforma tributária. Ninguém senta e diz assim, gente, pera lá, a gente está carbonizado o nosso grid de energia. Você comendo capim, enquanto a gente está aqui 70% quase da nossa matriz renovável. Isso é que devia ser orgulho. A gente tem assim, um histórico de... A gente tem coisas ruins como todo lugar, mas a gente tem um track record para mudanças climáticas tão bom. E não é à toa que diplomaticamente, que comercialmente, muitos países e blocos estão criando barreiras, regulações que travam um pouco a gente porque a gente pode voar muito. Ao invés de a gente sentar, falar, não, pera, eu vou sentar aqui na janela porque nesse meu trabalho aqui, eu já fiz, nesse jogo eu tô ganhando, a gente senta e fala,
discute a reforma tributária. Então eu acho que essas seriam coisas que eu gostaria de ver menos. Assim, acho que vocês, comunicadores, preparando as pessoas que vão estar lá, não fica no tema pequeno, não é palco para ficar falando mal do Brasil, é para trazer as soluções. O Brasil tem uma oportunidade nesses setores que a gente falou aqui de ser solução em escala. Solução em escala, soluções baseadas na natureza, transição energética, questões relacionadas ao uso de recursos naturais. Então, eu acho que se a gente conseguir alinhar isso para a gente fazer, entre aspas, bonito, né? Fazer bonito, e não é só por causa de uma questão reputacional, mas é que isso, você agrega gente que fala, quero estar com você. Brasil, vocês estão vendo esse negócio? Estou interessado, quero estar junto. Ao invés da gente estar na nossa cozinha aqui discutindo coisas que não vão agregar naquele fórum. Tem outros lugares para falar sobre isso. Entender que a discussão é muito maior, né? Você tinha uma segunda pergunta, você já fez as duas? Não, é rápido. A segunda é... Eu fiquei muito surpreso em Dubai a questão social, como ganhou escala, né, nas discussões. Vocês acham que esse ano, o fato de ser no Brasil, isso ganha ainda mais escala? E eu falo isso porque, Vitor, em janeiro eu almocei com um consultor super famoso aqui no mercado, e eu estava super deprimido por conta do Trump, achando que a COP tinha ido para o espaço, etc. E ele usou uma expressão que eu adorei, assim, eu queria compartilhar com vocês. Ele falou, parente, para todo anticristo precisa de um Cristo. E o Brasil vai ser esse Cristo, então ele vai reunir, né, todo esse olhar, né, internacional em volta de uma pauta. Lembrando que o anticristo está em janeiro, viu? Parece que ele estava predizendo. Até novembro pode se desgastar significativamente, né? Estamos em maio, pelo visto está indo nessa linha. Então, se certas pautas retrocederem, vocês percebem que a questão do social vai ganhar uma relevância maior esse ano por ser Brasil? Eu vou usar aqui meu chapéu de amazônida. E eu espero que o choque de realidade sirva como mensagem para o mundo. E aqui eu não estou falando mal da Amazônia, gente. Eu estou falando de realidade. Vocês não vão me ver dizendo que não vai dar certo. Mas até uma coisa que eu estou remoendo aqui, aquela discussão do bendita rodovia que desmata, que vão... Assim, não querem que tenha estrada no Pará? É a única pergunta que eu faço. Temos que ter estradas que impactem menos, é óbvio. Então, eu acho que o choque de realidade desta COP, agora falando do Brasil na Amazônia, tem potencial de ser muito importante para ter essa mensagem. Olha, todo mundo fala da Amazônia no mundo inteiro, todo mundo fala pela gente. Vamos ter um quadro do que é a Amazônia, para o bem e para o mal, pela necessidade de desenvolvimento econômico. Então, eu acho que temos um espaço, o Brasil tem um dever de casa em muitas frentes, mas a gente também não pode se acovardar, porque nós não precisamos ser a cruz do mundo e a gente precisa ter soluções do ponto de vista econômico e social que sejam sustentáveis. Então, esse papo de não pode ter rodovia, a gente tem que cortar isso assim, ó, a gente não pode nem deixar a conversa prosseguir, porque é isso que vocês estão querendo condenar a Amazônia? Por outro lado, alguém tem que pagar a conta desta Amazônia sustentável, porque assim, ter rodovia sustentável na Amazônia é mais caro do que em muitos lugares. Vamos discutir de novo quem vai pagar essa conta? Então, eu acho que a tônica, me parece que da COP pode ser um estica e puxa de temos que fazer bem, mas custa caro. Temos que fazer bem, mas custa caro. Quem é que vai pagar no meio disso? Aproveitando esse comentário daí, eu queria ver como é que vocês avaliam, né, que essa COP pode trazer luz a alguns temas muito locais. Né? Temos falado muito da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Né? Então, como é que vocês avaliam se isso pode realmente lançar luz para essas pautas que estão sendo muito discutidas hoje no Brasil? Eu acho que essas são discussões inevitáveis que a gente vai ter, que a gente tem que ter de forma mais madura e mais franca, sobre o que representa não explorar, sobre o que representa explorar e quem vai pagar essa conta. Eu, particularmente, eu abrirei aqui minha opinião para vocês, acho que, na dúvida, a gente tem que saber o que tem na Amazônia para tomar essa decisão e poder cobrar a conta, se a decisão for não explorar, a gente tem que cobrar essa conta de alguém. E essas têm que ser discussões francas. Não dá para fugir da discussão e não dá para ter essa discussão de forma imatura. Todo mundo tem que saber o que representa em riscos, porque existem riscos reais. Todo mundo tem que saber o que representa em termos econômicos. E a foz do Amazonas, a margem equatorial,
ela é um exemplo dentre tantos outros. A rodovia também é um exemplo. A bioeconomia e a escala da bioeconomia em explorar algumas espécies, ela também ameaça. Então, acho que assim, tudo tem... A gente pode ser advogado para o bem e para o mal de quase tudo, gente. Depende da ótica que a gente quer olhar. E aí eu vou puxar aqui um comentário sobre a sociedade civil. A gente só precisa ser muito responsável com o que a gente vai apresentar na COP, pois a sociedade civil, com razão, será implacável. A gente não pode duvidar da capacidade que a sociedade civil tem de escrutinizar projetos e iniciativas. Então, a recomendação 3 da advogada é: não vão com projetos que não param de pé e é só para ir lá anunciar. Porque a sociedade civil estará lá com voz, será implacável, ocupando as igrejinhas, essa é a as igrejinhas, os quartéis, as escolas. Quartéis e escolas públicas, porque eles dão um jeito e a gente tem que respeitar a sociedade civil, porque quem sente no fim da linha é a sociedade civil. Somos nós enquanto pessoas, porque nós também somos sociedade civil, organizada de alguma forma. Uma vez, você sabe complementar o que você falou, uma vez eu estava numa aula de estratégia, muitos anos atrás, e o professor falou uma coisa genial, e eu repito várias vezes, ele diz assim: estratégia não é sobre escolher o que você vai fazer, é escolher o que você vai deixar de fazer. E nesse caso, não fazer, quais são os impactos? E aí, você reverberando aqui, que eu achei também, concordo em gênero liberal com você. Queria só dar um testemunho sobre as questões da rodovia, porque eu também, vendo de fora, eu achei, não pode abrir corredores, não pode. Então, a gente foi fazer um trabalho no Jaru, perto de Belém, junto com os extrativistas lá de Açaí e tal. E aí, quando você conhece a realidade, é uma coisa tão louca. Eles ficam à mercê dos atravessadores de barco, e os corredores informais que existem da milícia, então eles não podem passar com produto, então eles acabam tendo perda, desperdício, porque eles ficam na mão desses piratas, os piratas do transporte da floresta, Então essa é uma questão que a gente não conhece. Você só conhece estando vivendo a realidade. A falta de infraestrutura prejudica os mais pobres. E aí a gente fica aqui falando que não pode. Então, assim, acho que conhecer para comunicar. O trabalho de conhecer para comunicar, dentro do trabalho de expedição que vai acontecer no próximo mês é bem interessante, porque a realidade da Amazônia ela é muito diferente. E a COP, acontecendo em Belém do Pará, vai ser uma grande oportunidade para, de fato, as pessoas conhecerem a realidade local. Não é uma realidade fácil. Você falou sobre a questão das milícias, isso é uma realidade de fato. A Isa falou aqui sobre vários setores, e eu cito o setor do turismo, inclusive, que está, de alguma forma, impactando os ribeirinhos que moram na frente da cidade de Belém. Isso é grave. Então, até quando a gente for fazer turismo, a gente tem que ter o cuidado de saber quem é que explora esse turismo na cidade, porque existem impactos. Existem comunidades trabalhando com bioeconomia, mas querendo preservar, conservar, mas eles precisam sobreviver, eles precisam colocar comida no prato, no seu dia a dia, e querem participar dessas discussões. Querem também estar na frente sobre os temas de mudança climática, desmatamento, agricultura sustentável, regenerar o solo, e por aí. Então, iniciativas como a da Berge, em levar um grupo de comunicólogos para conhecer essa realidade muito relevante, mas a COP30 com certeza será a grande vitrine para eles conhecerem essa realidade e começar a avaliar. Vai ser um impacto, a gente sabe, mas vai ser muito relevante para que as coisas comecem de fato a serem implementadas com um olhar da sociedade civil. A gente está chegando ao final do nosso encontro, novamente agradecer a presença de todos. Grazi, obrigada pela sua participação. Isabela, Fábio, acho que foi uma discussão aqui bem interessante, com esse pontapé da pesquisa que a Berge promoveu aí de fevereiro ao mês de abril. Espero que todos possam aproveitar os dados dessa pesquisa. E lembrando, como comunicólogos, isso aqui é um
um pano, né, para que a gente possa trabalhar, um pano de fundo para que a gente possa trabalhar essas ações, esse olhar, né, da COP realizada no Brasil dentro das nossas empresas. Muito obrigada, gente.